Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos? Queridos irmãos, os 4 primeiros versículos, ou as 4 primeiras bem-aventuranças, ela tem uma perspectiva que o Senhor nos chama para tratar com o nosso interior. Neste versículo, de forma especial, o Senhor Jesus começa a modificar o sentido da mensagem do Sermão do Monte. Como falei, as 4 bem-aventuranças, ela vem para lidar inteiramente com o princípio eterno, com o que há dentro do seu coração, com a sua própria vida, com a sua própria mente. As 4 primeiras bem-aventuranças, elas estão preocupadas com a sua forma de pensar, como você se vê diante de Deus, como nós nos vemos diante do Senhor, em serviço, em adoração, em comunhão. Aqui o Senhor expressa que o Evangelho, ele está muito mais preocupado com o seu ser do que com o que fazer. Permita-me adentrar mais um pouco essa perspectiva. O fazer, ele está dentro da parte do ser. Por exemplo, eu posso exercer o amor, e o amor sem eu mesmo pensar sobre o amor. Deixe-me ser um pouco mais claro. Eu posso exercer o amor sem eu mesmo ser e viver esse amor de Deus. Você vai encontrar muitas pessoas no mundo caminhando dessa forma. Pessoas vivendo o amor sem muito menos exercer ou viver o amor de Deus. Por essa atitude, você vai encontrar pessoas no seu dia a dia bondosas, você vai encontrar pessoas no seu dia a dia com ética, sendo atenciosas. E talvez você diga, fulano é tão amoroso, fulano é tão bondoso, fulano é tão atencioso em seu ser. Todavia, nós precisamos compreender que a Bíblia está preocupada mais com a sua atitude do que de fato com as suas ações. E talvez você pergunte, pastor, qual é a diferença entre atitude e ação? A atitude revela o caráter do seu ser. A atitude revela o que está dentro de você. Ela tem a ver com o seu coração, com a sua mente, com o que está no seu interior. As suas ações são reações, irmãos, determinados dos fatores externos. As suas reações é por um susto, a sua reação e suas ações é por alguma questão existencial. A sua atitude vai revelar o que há dentro do seu coração. E para descobrir se as nossas atitudes e ações, elas são misericordiosas ou não, nós precisamos compreender o que significa ser misericordioso. Nós precisamos compreender que o Senhor falou conosco nas primeiras 4 bem-aventuranças sobre os que choram porque serão consolados. É o que há dentro de você. Sobre os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Sobre os misericordiosos sobre os humildes porque de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sobre os que choram, porque serão consolados. Sobre os mansos, porque herdarão a terra. Sobre os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Agora o Senhor começa a adentrar sobre a tua atitude, para você repensar se sua atitude está sendo uma atitude que glorifica a Deus ou não. Se o que você está tendo como atitude revela aquilo que está no seu coração, revela a quem você está adorando, está servindo. Por isso, a perspectiva do Senhor, quando escreve sobre o que é ser misericordioso, ou o Senhor nos chama a viver uma misericórdia que nos faz feliz, nós precisamos avaliá-la em 3 perspectivas. E sobre essa temática que eu quero falar nessa noite. Felizes são os que vivem a misericórdia. Mas que misericórdia é essa que o Senhor Jesus está falando? Primeiro, precisamos definir essa palavra. Misericórdia, como já falei outrora, irmãos, é uma palavra composta por 2. Se você for estudá-la, você vai encontrar 2 expressões em uma só. Miserê, que significa miséria, e cordes, que vem do coração. Em resumo, o Senhor viu a sua miséria, viu a miséria do seu coração, e mesmo olhando para você e vendo quem você era, Ele te amou, Ele te escolheu, Ele te atraiu, Ele morreu em seu lugar. Em outras palavras, mesmo olhando para você, Ele não deu o que você merecia. Ele não deu o que você era digno de receber como salário. Ele te deu o amor dele,
em vez de ele exercer a justiça plena, te matando e nos matando por causa do pecado. Por isso ele nos amou de tal forma. Ele nos amou de tal forma que ele deu o seu Filho unigênito para que tenhamos vida, irmãos, e vida em abundância. Precisamos lembrar, irmãos, misericórdia traz consigo o sentimento de compaixão. Misericórdia traz consigo o sentimento de querer aliviar o sofrimento do outro. E foi isso que Cristo fez em você, na cruz do Calvário. Ele aliviou o sofrimento que você não teria como pagar, que você não teria como suportar, que você não teria como aguentar, porque você era pecador. Você precisava de alguém perfeito, nós precisávamos de alguém sem mancha, sem mácula, para que suportasse na cruz do Calvário a nossa dor, o nosso sofrimento, para que pagasse na cruz do Calvário a nossa culpa, porque nós não teríamos como pagar a culpa e assim receber a eternidade. Por isso a misericórdia, irmãos, ela é dotada de senso de piedade. Por isso que os misericordiosos, irmãos, eles são piedosos. E nós podemos olhar para o maior exemplo de misericórdia, Jesus Cristo. Veja, irmãos, ele estendeu a mão para curar enfermos. Ele foi restaurar a vista dos cegos. Ele foi restaurar a saúde dos aleijados. Ele foi cuidar daqueles que estavam surdos, trazendo audição a eles. Ele mesmo foi a vida dos mortos, e mortos literalmente falando, e chamou a vida. Quando ele olhou para a menina e disse, Talitá cumi. Quando ele olhou para Lázaro, ainda dentro do túmulo, disse, Lázaro, vem para fora. Ele é aquele que encontrou prostitutas, cobradores de imposto, e ele mesmo, olhando para estes, o amou, e não os tratou como uma sociedade poderia tratar. Ele foi debochado, e mesmo sendo debochado, ele não deixou de amar aqueles que o debocharam. Ele andou perto dos glutões, e mesmo assim, sendo chamado que aquele que anda com os beberrões, os glutões, ele não deixou de exercer a graça e a misericórdia, ele não deixou de ter um senso de piedade. Ele foi aquele, irmãos, que mesmo sendo humilhado, mesmo sendo traído, ele andava no círculo daquelas pessoas. Sabe como? Com amor, perdão e graça. Quanto mais, irmãos, nós olhamos para Cristo Jesus, quanto mais nós vemos o exemplo de Cristo Jesus, nós encontramos misericórdia. Quanto mais nós olhamos para Ele, irmãos, nós somos atraídos a viver como Ele. Nós somos chamados a exercer a mesma misericórdia. Lembremos, irmãos, os seus inimigos queriam vê-lo sofrer. Os inimigos de Cristo queriam vê-lo padecer. E o resultado nós sabemos qual foi do final da sua história, a cruz do Calvário. Ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi humilhado, ele foi cada vez mais ali sofrido por nós. Recebeu cravos em suas mãos, coroa de espinho. Debocharam dele. Os ladrões, um deles, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós mesmos. O outro respondeu, nós temos motivo para estar aqui. Ele não. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Mesmo em meio a todo esse sofrimento, mesmo sofrendo sobre o sistema impiedoso que achava que Cristo veio como aquele que daria um golpe em Roma, veio como aquele que daria um golpe no poder, mesmo sofrendo sobre o sistema impiedoso, sobre a religiosidade impiedosa que se uniu para matar Cristo com um sistema, ele foi misericordioso, e na cruz do Calvário, ele rogou por aqueles, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cristo estava mostrando misericórdia, mesmo olhando para a miséria de coração de cada um deles. Cristo é o nosso maior exemplo, irmãos. Por isso essa bem-aventurança começa a nos ensinar que a misericórdia aos homens traz e deve trazer misericórdia. Mas lembrem, a misericórdia de Deus aos homens traz e deve trazer misericórdia da nossa vida para com os outros homens. Mas não espere dos outros misericórdia para com você. O princípio aqui sobre misericórdia
é que a vida de Cristo, o exemplo de Cristo, traz misericórdia à nossa vida, por meio da nossa vida, mas não espere receber misericórdia dos outros. O chamado de Cristo à nossa vida é: sejam misericordiosos com os outros, ainda que os outros não sejam com você. E essa perspectiva aqui, irmãos, afirma aquilo que o profeta Jeremias falou no capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim, e grande é a tua fidelidade. Por isso nós precisamos olhar para o exemplo de misericórdia e viver a misericórdia sem esperar misericórdia em troca. O nosso exemplo é Cristo. Foi isso que Ele fez. Talvez você pergunte: pastor, como alcançar a misericórdia? E esse é o segundo ponto. Esse é o segundo lugar. Primeiro nós compreendemos o que é a misericórdia. A misericórdia é Cristo, que nos chama para ser como Ele, que nos chama para viver como Ele. E como alcançar? Queridos irmãos, compreendamos. A você que nos ouve pela internet, a você que nos visita, compreendam, e os de casa também. Misericórdia não é um atributo natural do homem. Não é. Não é uma coisa que nasce do nosso coração. Eu vou ser misericordioso porque eu sou bom. Não se engane. A misericórdia, irmãos, é um dom que vem com um novo nascimento. Não é algo natural. Você não vai conseguir comprá-la. Ela não está à venda em supermercados, farmácia, ou em qualquer outro lugar. Você não vai conseguir comprá-la vindo à igreja. A misericórdia é através de um novo nascimento. Podemos, irmãos, ser misericordiosos em seu sentido pleno e com um motivo justo, somente quando nós experimentamos a misericórdia de Deus. Não há, irmãos, como ser misericordiosos se nós não experimentamos a misericórdia do Senhor. Misericórdia de Deus, irmãos, é apenas para aqueles que, pela graça divina e pelo poder de Cristo Jesus, tenham recebido de Cristo as primeiras 4 bem-aventuranças. Pastor, o senhor está dizendo para mim que para que eu possa viver a misericórdia, eu primeiro preciso receber as 4 bem-aventuranças? Não, eu estou dizendo que você precisa de uma vida nova. Você precisa se reencontrar com Cristo. Você precisa se reconciliar com Cristo. Você precisa viver uma vida de obediência a Cristo. Se você ainda não se rendeu, você precisa se render a Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Cristo, para que assim você comece a compreender as bem-aventuranças, olhando para Cristo. E quando você começar a viver as 4 primeiras, então você vai começar a viver a misericórdia. Vamos voltar às 4 primeiras bem-aventuranças? Veja, irmãos, o que nos chama a atenção é somente para aqueles que pela obra do Espírito Santo se curvam humildemente diante de Deus, que vivem em pobreza de espírito, que dependem do Espírito Santo de Deus. Somente vai ser misericordioso aqueles que choram, e choram por causa do seu pecado. Somente vai ser misericordioso aqueles que são mansos e submissos a Deus, e que entregam a Deus o controle da sua vida, e que deixam de fato Deus controlar a sua história. Não que você possa limitar o Deus soberano, mas eu estou falando sobre a responsabilidade humana, de compreender que você não tem o controle de tudo, mas que você deve cumprir com a sua responsabilidade humana, sabendo que Deus está no controle. É somente, irmãos, quando você tem fome e sede de justiça, e não é da justiça terrena que eu estou falando daquela justiça a qual o próprio texto nos chama a entender. Olhe comigo, versículo 10. Bem-aventurados que perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Cristo está nos mostrando que para receber a misericórdia eu preciso primeiro tomar de fato em minha vida e prática os 4 primeiros bem-aventurados.
As 4 primeiras beatitudes, bem-aventurança. Por isso nós precisamos compreender que o caminho da misericórdia é o caminho da humildade, é o caminho do arrependimento, é o caminho da entrega, é o caminho da santidade. E quando nós olhamos essas 4 perspectivas, nós nos voltamos aos 4 primeiros bem-aventuranças. Não há, irmãos, como viver uma misericórdia sem antes não nos quebrantarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, toma o meu coração. Senhor, me faz depender de Ti. Eu me arrependo no pó e na cinza dos meus pecados. Senhor, eu entrego todo o meu viver para que o Senhor controle e me leve a uma vida de santidade. Se você colocar esses 4 princípios na sua vida, a partir de agora você não será mais o mesmo. Não será. Sua vida não terá mais o mesmo sentido. Sua vida não será mais a mesma perspectiva que foi outrora. Por isso o Senhor está nos chamando a se alimentar e colocar em prática as primeiras 4 bem-aventuranças, para assim começar a viver a misericórdia. Porque é só, irmãos, quando nós entendemos que nós somos pecadores, que nós somos inimigos do Senhor, que nós entendemos a misericórdia. Paul Washer vai dizer que é quando nós entendemos a depravação total dos homens. É quando nós entendemos o quanto nós somos falhos, nós éramos inimigos do Senhor. É que nós entenderemos a perseverança de todos os santos. Somente quando nós entendemos a depravação. É só quando nós entendemos o quanto nós machucamos a Cristo com os nossos pecados. É só quando nós entendemos que as nossas faltas nos afastam do Senhor, que nós vamos entender o que é ser misericordioso, porque nós iremos nos deparar no espelho e dizer assim: como pode Ele me amar assim, sendo eu pecador, inimigo dEle, sendo eu falível, sendo eu mortal? Como pode me amar um Deus imortal, um Deus perfeito, um Deus majestoso? Como pode amar um pecador que deveria receber o inferno? Como pode me amar ao ponto de mandar o seu filho? É misericórdia. Misericórdia. Quando nós entendermos tudo isso, nós entenderemos que misericórdia é algo que nós precisamos viver, sem esperar do próximo isso. Todavia, queridos irmãos, sabe quem não vive a misericórdia? Quem gosta de esconder o seu pecado. Quem gosta de colocar uma capa e fingir que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, que você é uma pessoa impecável, que você é a pessoa mais sábia, mais santa e perfeita da face da terra. Veja comigo, Provérbios capítulo 28, versículo 13. O sábio Salomão nos disse isso: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas o que confessa e abandona faz o que, irmãos? Encontra misericórdia. Por isso que a única forma de encontrar a misericórdia é reconhecendo quem nós somos. Como é que eu alcanço, pastor? Comece a viver. Comece a viver uma vida de humildade no Senhor. Comece a se arrepender dos seus pecados. Comece a entregar a sua vida de fato ao Senhor. Tire o controle das suas mãos. Faça seus planos, seus objetivos. Como eu falei hoje pela manhã, dê o volante, confiando que se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele não fará. Ele está no controle, Ele é bom. Comece de fato a viver em santidade. E você vai começar a perceber, irmãos, que você vai estar andando mais e mais perto de Cristo. E a única forma de você alcançar a misericórdia é você confessando e abandonando o seu pecado e vivendo uma vida de fome e sede da justiça, dependência do Espírito Santo. Uma vida de entrega total diante de Deus e uma vida de santidade. Por isso que, irmãos, compreenda nessa noite: numa vida de pecado eu não tenho piedade. Lembre, Cristo é um exemplo de misericórdia. Misericórdia é um senso de piedade. Eu não estou falando sobre pietismo, eu estou falando sobre piedade. Pietismo é como viviam os franciscanos, que vendiam tudo, andavam com aquela sandalinha que vocês já viram no pé,
de muitos franciscanos para viver a pobreza de vida, para chamar a atenção por meio disso. Eu não estou falando sobre pietismo, eu estou falando sobre piedade. Cristo é o nosso exemplo de piedade. Quando você não segue a Cristo, você não tem piedade de ninguém, você não tem compaixão de ninguém, e muito menos você sente a dor do outro. Em outras palavras, irmãos, você não perdoa o próximo, por mais que o pecado dele ou dela tenha sido simples contra você. Você não perdoa ninguém por ter errado, nem mesmo a você. Você, além disso, irmãos, não recebe do Senhor a graça e o perdão sobre a culpa dos seus pecados. Pelo contrário, você fica procurando sempre quem é o culpado dos seus pecados. E na grande verdade, para quem não exerce misericórdia, a culpa sempre está no outro. A culpa nunca está em você. Não, mas eu pequei porque fulano fez isso. Não, mas eu errei porque fulano fez aquilo. Não, mas eu pequei, e quando é que você pecou? Não, eu não pequei. A síndrome de Adão. Querido pastor, o senhor não entende. O senhor não compreende a minha vida, o senhor não compreende quem está ao meu redor. Eu sei quem está ao seu redor. E se você não reconhecer que você precisa ser misericordioso, possivelmente você está abrindo uma brecha para quem está ao seu derredor adentrar ao seu coração e à sua mente, para que você não viva de forma piedosa, para que você não exerça misericórdia. Lembremos, irmãos, felizes são os misericordiosos, é o tema da mensagem dessa noite, e eles são misericordiosos para desfrutar da misericórdia, porque eles nasceram de novo, porque eles vivem em Cristo Jesus. E que compreenda, queridos irmãos, só alcançará a misericórdia quem tiver um coração igual ao do nosso Deus, um coração igual ao do nosso Cristo. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, na responsabilidade humana que está sobre sua vida, decida viver como Cristo, decida que você vai andar como Cristo, comece a viver como perdoado e comece a exercer o perdão, comece a receber a misericórdia e dê a misericórdia para o próximo, assim como Cristo fez na sua vida. Comece, queridos irmãos, não tente justificar o que é injustificável, porque nós acabamos de ler, aquele que confessa e abandona, alcança a misericórdia. E aí talvez seja o terceiro ponto que você queira perguntar: como alcança? Eu entendi, pastor, mas como viver essa misericórdia? Eu entendi o que é misericórdia. Misericórdia é Cristo, as bem-aventuranças é o próprio Cristo. Como alcançá-la? Eu preciso abandonar o meu pecado, eu preciso exercer a misericórdia da qual veio sobre a minha vida. Mas como viver, pastor? E a resposta é simples: como Cristo viveu. Como Cristo viveu. Queridos irmãos, Cristo chama os pecadores ao arrependimento. Cristo, Ele abençoa os inimigos dEle, orando por eles. Cristo, Ele perdoa e vence o mal com o bem. Cristo, Ele faz tudo para o louvor da glória do Pai, daquele que o enviou. Cristo, irmãos, Ele olha para o próximo como alvo do amor de Deus e da sua misericórdia, assim como Ele fez com você. Por isso, queridos irmãos, o evangelista Lucas nos chama no capítulo 6, versículo 36, para ser misericordioso, como misericordioso é o vosso Pai. Talvez você queira justificar o injustificável. Talvez você queira dar muitas razões e respostas do porquê não exercer misericórdia. E eu vou dizer para você como Cristo disse: a dureza do seu coração te levará a essas respostas. Queridos irmãos, diante de Cristo, nós não temos justificativas. Certa feita, eu conversava, já caminhando para a conclusão, com um jovem, e ele tratava um pouco sobre isso. Pastor, como ter misericórdia de uma pessoa que me machucou, me humilhou, de uma pessoa que fez X, Y coisas contra a minha vida? E ouvir. E depois de ouvir, eu disse: imagine que você
conhecesse alguém que te ama, alguém que fez tudo pela sua história, pela sua vida, alguém que inclusive morreu por você e você continua sendo falho com essa pessoa, não agindo para com ela como ela agiu para contigo, o que é que essa pessoa deveria exercer sobre você? Ele já estava entendendo o que eu estava perguntando. Ele olhou e disse: mas pastor, Cristo é Cristo, eu não sou igual a Cristo. Eu disse: talvez esse seja o problema, porque você quer ser igual a você, quer ser igual a outros. Você está tomando influências pecaminosas, influências terrenas. Está na hora de você começar a ser igual a Cristo, abandonar todo o orgulho, vaidade, abandonar toda a dureza do coração e de fato se entregar a Cristo e confessá-lo e viver em santidade, humildade e viver em entrega total a Ele, independência total dEle. Sabe, queridos irmãos, não é fácil, porque isso é uma quebra de nós. Não é fácil, porque isso destroça a nossa vaidade, o nosso orgulho. Isso nos faz pensar que o outro pode ser superior a nós, se nós fizermos essa atitude, ou tomarmos essa palavra, ou tomarmos essa ação. Todavia, queridos irmãos, nós não fomos criados para nós mesmos. Você não é seu. Você foi comprado na cruz do Calvário pelo sangue do Cordeiro. Sua vida não pertence mais a você. Por isso que o Senhor te chama a não viver mais controlado por si mesmo, mas controlado por aquele que na cruz do Calvário te comprou, te redimiu, te lavou. Por isso que Ele exerceu misericórdia sobre quem não deveria receber misericórdia. Por isso que Ele exerceu misericórdia sobre aqueles que eram culpados, condenados ao inferno, merecedores da ira eterna, mas Ele nos amou, Ele foi misericordioso. E se você ver os textos que nós lemos em nossa liturgia, os textos falam sobre um Deus misericordioso, que olhou para nós com misericórdia e não nos destruiu. É necessário nessa noite você começar a fazer isso. Eu vou concluir contando aquela ilustração viva e real, que até o reverendo Augusto Nicodemos, quando esteve pregando aqui, contou, de quando ele foi plantar uma congregação na cidade de Gamileira, e morava numa casa que tinha uma despensa, quarto, e nessa despensa ele colocou os seus livros, ao qual ele ama muito, é um grande leitor, e colocou as comidas. E ele conta que de madrugada ele ouve aquela zoadinha de um rato, e ele disse: não, eu vou dormir, amanhã eu vejo o que foi. E quando ele olha, o rato tinha roído cuscuz, biscoito. Disse: não, tudo bem, eu compro de novo. Mas no segundo dia o rato foi lá e roeu, mas não mais agora o cuscuz e o biscoito, roeu livros dele. Alguns livros foram roídos. E ele disse: irmãos, agora a questão se tornou pessoal. Agora ele mexeu com uma coisa que eu amo. Eu não vou ter misericórdia da vida dele. Eu não vou ter. Eu vou pegar esse rato e ele não sabe o que eu irei fazer com ele. E ele conta que colocou uma ratoeira, colocou o queijo, e na terceira noite a ratoeira de madrugada, pum, explodiu, e ele corre, chega lá, encontra a ratoeira sem o queijo e sem o rato. E ele no outro dia de manhã evangelizando, à noite no culto, cansado, e o membro olhou e disse: pastor, o que é que o senhor tem? Ele disse: rapaz, já vai 2 madrugadas, 3 que eu não durmo direito. Tem um rato que roeu minha comida, mas o problema não foi a comida, foram os meus livros. Eu já coloquei ratoeira durante 2 noites em nada, e esse rato está me fazendo perder o sono e me deixando cansado. Eu disse: pastor, qual o tamanho da ratoeira? Ele disse: é desse tamanho. Ele disse: pastor, é uma catita. Ele disse: eu não sei nem o que é catita, irmãos. E ele disse: pastor, a catita é um rato pequeno. O senhor tem que pegar uma ratoeira daquelas do tamanho de caixa de fósforo. E ele disse: agora de noite eu não encontro. Ele disse: mas eu tenho. E o pastor foi lá, pegou a ratoeira, colocou, e passou a madrugada toda esperando. E de repente, de madrugada, pá! E ele correu. Chegou lá, abriu a despensa, encontrou a ratoeira, o rato
preso pela ratoeira. A ratoeira disparou e pegou na pata do rato. E agora ele pegou a ratoeira e ficou olhando para o rato e disse: você agora vai sofrer. Por cada página que você roeu, você não tem ideia do que eu vou fazer com você. Eu vou destroçar você. Eu não vou ter misericórdia. Eu amo os meus livros. Eu não vou. E ele disse que olhou para o rato. E naquela noite houve salvação. Ele começou a ter misericórdia do rato. E ele disse que olhando para o rato não conseguiu mais exercer a justiça que ele gostaria. Ele então abriu a ratoeira e o rato foi embora. Ele começou a aplicar aquele exemplo prático à nossa vida. Foi assim que o Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontrou em pecados. O Senhor nos encontrou no crime, nas faltas. O Senhor nos encontrou sendo inimigo dele. E ele poderia pegar-nos e nos destruir. E com sua mão poderosa nos destroçar. Mas ele teve misericórdia de nós. Ele foi misericordioso. E ele te chama nessa noite a exercer e a viver a misericórdia. Se há algo no teu coração, querido irmão, que não te permite viver as primeiras 4 bem-aventuranças, é porque você precisa se reconciliar com o teu Salvador para exercer depois a misericórdia. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Converse com o seu Senhor. Deus amado, nós confessamos a Ti quem nós somos. E nós reconhecemos o nosso pecado, as nossas faltas. Pedimos, Senhor, a Ti perdão. Pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nessa noite, por meio da Tua palavra, o Teu Santo Espírito mexa com as nossas estruturas. Venha destronar de nós qualquer orgulho e vaidade. E que nessa noite, Teu Santo Espírito, por meio da Tua palavra, que é viva e verdadeira, nos faça, Senhor, reconhecer que nós precisamos depender de Ti. Precisamos viver em humildade. Precisamos viver, Senhor, entregando tudo o que temos e somos em Tuas mãos. Que nós precisamos, Senhor, viver em santidade, em dependência. Por isso, Deus, nós confessamos os nossos pecados. Nós nos humilhamos diante da Tua patente mão, Senhor. E clamamos, Senhor, assim como o Senhor tem sido misericordioso, nessa noite, pelo Teu Espírito, nos leva a viver essa mesma misericórdia, Senhor. E se há alguém aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus, que ainda não se rendeu aos Teus pés, se há alguém nessa noite, Espírito Santo de Deus, que não reconheceu, ou que mesmo vivendo diante de Ti está distante por causa do pecado, que o Teu Espírito constranja, Senhor. Que o Teu Espírito abrace com misericórdia e o faça entender e a faça entender que eles precisam ser iguais a Cristo, que eles precisam viver como Cristo, que eles precisam agir com misericórdia com o próximo, sem esperar essa misericórdia, porque Cristo assim fez para conosco. Em nome de Jesus, Deus. Levanta homens e mulheres, adolescentes e jovens, misericordiosos, que amam exercer a misericórdia para o louvor da Tua glória, Deus. Em nome do Senhor Jesus e por amor de Ti, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.